Milionária se apaixona por um homem misterioso, mas a verdade sobre ele é de tirar o fôlego. Itu, uma cidade charmosa e tranquila no interior de São Paulo, parecia imersa em sua rotina. O vento soprava levemente pelas ruas arborizadas, carregando o aroma das flores do campo. Numa tarde de primavera, Luísa Prado, herdeira de uma das maiores fortunas do estado, desceu da varanda de sua mansão para um passeio no centro histórico da cidade. Com apenas 28 anos, Luísa era conhecida por sua beleza estonteante, seus olhos verdes cintilantes e uma inteligência aguçada que fazia dela uma figura respeitada nos círculos empresariais. Mas, naquele dia, algo diferente estava no ar, e ela sentia isso. Luísa, que sempre fora discreta apesar de sua riqueza, gostava de caminhar entre as pessoas comuns, absorvendo a simplicidade e o calor humano que pareciam ausentes em sua vida luxuosa, mas solitária. Vestida com uma calça de alfaiataria branca e uma camisa azul clara, ela misturava elegância e casualidade de forma impecável. Enquanto andava, o som de risos infantis e de sinos de igreja ecoava pela praça. Foi na livraria da esquina que a história dela começou. Luísa entrou em busca de algo para preencher suas noites solitárias, mas encontrou muito mais do que isso. Assim que cruzou a porta, sentiu um par de olhos observando-a. Era um homem alto, de cabelos escuros desgrenhados, vestindo uma jaqueta de couro envelhecida e jeans. Ele estava inclinado sobre uma prateleira de livros antigos, mas ergueu a cabeça quando percebeu sua presença. Seus olhos, de um tom profundo de azul, pareciam conter um segredo. "Com licença, você sabe onde estão os livros de poesia brasileira?" perguntou Luísa, tentando não demonstrar o impacto que aquele homem misterioso havia causado nela. Ele sorriu levemente, o tipo de sorriso que parecia esconder tanto quanto revelava. "Estão na última prateleira à direita", respondeu com uma voz grave e serena. Luísa agradeceu e seguiu para onde ele havia indicado. Apesar de sua resposta simples, o olhar dele permaneceu em sua mente. Havia algo nele que a intrigava, como se ele fosse de outro tempo ou lugar, alguém que não deveria estar ali. Enquanto ela escolhia um livro, o homem aproximou-se, trazendo consigo um aroma amadeirado que a fez estremecer. "Gosta de Drummond?" ele perguntou, apontando para o livro que ela segurava. "Gosto, mas prefiro Vinícius de Moraes", respondeu Luísa, sorrindo de forma tímida. "Interessante. Vinícius sabia misturar paixão e melancolia como ninguém", disse ele, e por um momento seus olhos azuis pareceram escurecer, como se algo doloroso passasse por sua mente. Antes que Luísa pudesse perguntar seu nome, ele deu um passo para trás, e no movimento ágil, virou-se para sair da livraria. Sem pensar muito, ela o seguiu, mas quando alcançou a porta, ele já havia desaparecido na multidão. Naquela noite, deitada em sua cama, Luísa não conseguia tirar aquele encontro da cabeça. Quem era aquele homem? Por que parecia carregar uma sombra tão grande consigo? E, mais importante, por que ela sentia que precisava vê-lo novamente? No dia seguinte, Luísa decidiu voltar à livraria na esperança de encontrá-lo novamente. A livraria estava tranquila, mas ele não estava lá. Perguntou ao dono do local se conhecia o homem, mas tudo que obteve foi um encolher de ombros e um comentário vago. "Ele aparece de vez em quando, mas não fala muito." Nunca disse o nome. Intrigada, Luísa começou a frequentar o centro histórico com mais frequência, esperando esbarrar nele. Não demorou muito até que seu desejo se realizasse. 2 dias depois, enquanto tomavam café no pequeno bistrô da praça, ela o viu. Ele estava sentado sozinho em um banco, olhando para o chafariz como se estivesse perdido em pensamentos. Reunindo coragem, Luísa se aproximou. "Olá, lembra de mim?" perguntou, segurando um café em uma mão e um sorriso nervoso no rosto. Ele ergueu os olhos para ela, e por um momento parecia surpreso. Então, o mesmo sorriso enigmático apareceu. "Como poderia esquecer?" respondeu, gesticulando para que ela se sentasse ao seu lado. "Acho que ainda não sei seu nome", disse Luísa, inclinando-se levemente em direção a ele. "Gabriel", respondeu ele após uma pausa. "E você é?" "Luísa." Eles conversaram por horas, e Luísa descobriu que Gabriel era tão misterioso quanto parecia. Ele falava pouco sobre si mesmo, desviando as perguntas pessoais com charme e inteligência. Ainda assim, havia algo nele que fazia com que Luísa se sentisse conectada, como se o conhecesse há muito tempo. Apesar da química entre eles, algumas coisas sobre Gabriel não faziam sentido. Ele não parecia ter um emprego fixo, mas também não demonstrava dificuldades financeiras. Evitava perguntas sobre sua família ou seu passado e, sempre que a conversa tomava um rumo mais pessoal, mudava o assunto. Uma noite,
Enquanto conversavam sobre literatura em um parque, Luísa percebeu uma cicatriz fina na lateral do rosto dele. Antes que pudesse perguntar, ele cobriu o local com a mão, como se estivesse envergonhado. É uma história antiga, murmurou, desviando o olhar. Apesar das dúvidas que começavam a surgir, Luísa estava completamente fascinada por Gabriel. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já havia conhecido, e a ideia de desvendar seus segredos a deixava ainda mais determinada a se aproximar. No entanto, Gabriel parecia carregar um peso, algo que o impedia de se entregar totalmente. O que Luísa não sabia era que a verdade sobre ele era mais complexa e perigosa do que ela jamais poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, Luísa e Gabriel passaram a se encontrar com mais frequência, sempre de maneira espontânea e sem combinar horários ou locais. Parecia um jogo do destino que os aproximava. Esses encontros, ainda que breves, se tornaram a parte mais esperada dos dias de Luísa. No entanto, quanto mais tempo ela passava com Gabriel, mais ela sentia que havia algo escondido sob aquela fachada charmosa e misteriosa. Certa tarde, Gabriel apareceu no bistrô onde Luísa costumava tomar café. Ela estava distraída, lendo um livro, quando sentiu o agora familiar perfume amadeirado se aproximar. Você está começando a parecer uma figura constante na minha vida, Luísa, disse Gabriel com um sorriso, sentando-se sem ser convidado. Talvez seja o contrário. Quem apareceu aqui sem aviso foi você, respondeu Luísa, fingindo indignação. Gabriel riu, mas sua expressão rapidamente se tornou séria. Ele parecia lutar com alguma decisão interna. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Perguntou ele, de repente. Luísa ficou surpresa, já que ele sempre evitava questões pessoais sobre si mesmo. Claro, respondeu ela, curiosa. Por que você, uma mulher tão inteligente e independente, está gastando seu tempo comigo? Quero dizer, há tantos homens por aí que poderiam. Ele hesitou, como se procurasse as palavras certas. Que poderiam oferecer estabilidade, segurança. Luísa ergueu uma sobrancelha, intrigada. Você está sugerindo que eu escolha alguém baseado em segurança? Ela balançou a cabeça, rindo levemente. Gabriel, se tem algo que aprendi na vida é que o coração não segue lógica. E, de qualquer forma, eu gosto da sua companhia. Gabriel desviou o olhar, como se estivesse constrangido. Havia algo mais profundo em sua expressão, uma mistura de melancolia e medo. Só espero que você não se arrependa, murmurou ele, quase para si mesmo. Naquela noite, enquanto Luísa refletia sobre as palavras de Gabriel, uma ideia a incomodava. Ele parecia carregar uma culpa ou um segredo que o impedia de se entregar totalmente. Ela decidiu que precisava descobrir mais sobre ele, mesmo que isso significasse invadir sua privacidade. Na manhã seguinte, ela contratou um detetive particular. Apesar de se sentir um pouco culpada, Luísa sabia que essa era a única maneira de entender quem realmente era Gabriel. O detetive, um homem experiente chamado Almeida, aceitou o trabalho com profissionalismo. Preciso de algumas semanas para levantar informações. Pessoas assim, misteriosas, geralmente têm algo a esconder, disse Almeida, ajustando o chapéu na cabeça antes de sair. Enquanto aguardava o retorno do detetive, Luísa continuou a se encontrar com Gabriel, mas agora com um olhar mais atento. Observava cada detalhe, o jeito como ele evitava lugares movimentados, como parecia desconfortável ao falar de sua rotina ou de onde vivia. Tudo indicava que ele não era apenas um homem comum. 2 semanas depois, Almeida ligou para Luísa. Sua voz estava séria, quase urgente. Preciso falar com você pessoalmente. Descobri algumas coisas sobre Gabriel que, bem, você precisa ouvir isso com calma. Luísa marcou um encontro em sua casa, sentindo o estômago se revirar. Quando Almeida chegou, sua expressão era tensa. Então, o que você descobriu? Perguntou ela, tentando manter a compostura. Seu amigo Gabriel não é quem diz ser. Ele não tem registros recentes em lugar algum. Nenhum endereço fixo, nenhum trabalho documentado, nada. Ele apareceu há pouco mais de um ano em Itu, vindo sabe-se lá de onde. Almeida fez uma pausa, como se ponderasse se deveria continuar. Mas o mais estranho é isso. Ele entregou a Luísa uma fotografia. Nela, Gabriel estava ao lado de um grupo de homens, todos vestidos de forma formal, mas com um olhar perigoso. Havia algo no cenário ao fundo que chamava a atenção. Parecia uma mansão antiga, mas em ruínas. Quem são essas pessoas? Perguntou Luísa, confusa. Ainda estou investigando, mas acho que eles estão ligados a negócios ilegais. Há rumores de que Gabriel era parte de algo perigoso, algo que ele claramente está tentando esconder.
Luísa sentiu um nó se formar em seu estômago. Gabriel não parecia ser uma pessoa ruim, mas aquilo levantava muitas perguntas. O que ele estava fazendo em Itu? Por que tinha se aproximado dela? Apesar do que descobriu, Luísa decidiu não confrontar Gabriel imediatamente. Ela precisava de mais respostas. Naquela mesma noite, eles se encontraram novamente, desta vez em um restaurante italiano que ele havia sugerido. Gabriel parecia mais relaxado do que nunca, o que só aumentava as suspeitas de Luísa. Você parece pensativa hoje, comentou ele, entre uma garfada e outra. Só trabalho, mentiu Luísa, forçando um sorriso. Enquanto conversavam, Luísa observou algo que nunca tinha notado antes. Gabriel usava uma pulseira de couro discreta, mas nela havia um pequeno símbolo gravado. Parecia um escudo com uma serpente ao redor. Que pulseira interessante, comentou ela, tentando parecer casual. Tem algum significado? Gabriel olhou para o acessório e pareceu hesitar antes de responder. É só uma lembrança de uma época passada, disse ele, virando o pulso para esconder o símbolo. A resposta evasiva só aumentou a curiosidade de Luísa. Ela decidiu guardar essa informação para investigar mais tarde. Na manhã seguinte, Luísa acordou com uma sensação de inquietação. Ligou para Gabriel, mas o telefone dele estava desligado. Tentou novamente à tarde e nada. Ele tinha desaparecido sem deixar rastro. Desesperada, Luísa procurou por ele nos lugares que costumavam frequentar, mas ninguém sabia de nada. Gabriel parecia ter evaporado. Foi só quando ela chegou em casa naquela noite que encontrou algo estranho, uma carta deixada embaixo da porta. Não havia remetente, mas o papel trazia um cheiro familiar de madeira e fumaça. Luísa, por favor, não procure por mim. É para sua própria segurança. Obrigado por tudo. G. O coração de Luísa acelerou. Por que ele estava fugindo? De quem ou do que ele estava se escondendo? Luísa segurava a carta de Gabriel com as mãos trêmulas. A sensação de abandono era esmagadora, mas, ao mesmo tempo, o mistério só aumentava. O que ele queria dizer com para sua própria segurança? O perfume da carta era inconfundível. A mensagem tinha sido escrita por ele, mas a urgência nas palavras deixava claro que algo grave estava acontecendo. Pela primeira vez, Luísa sentiu medo. Não por si mesma, mas por Gabriel. Determinada a encontrá-lo, ela ligou imediatamente para o detetive Almeida. Preciso que continue investigando Gabriel. Ele desapareceu, mas deixou uma carta, disse, a voz carregada de ansiedade. Isso só confirma que ele está envolvido em algo maior. Vou intensificar a busca, mas, Luísa, preciso que você tenha cuidado. Às vezes, mexer onde não devemos pode trazer consequências perigosas. Luísa ignorou o alerta. Não podia simplesmente aceitar a ausência de Gabriel sem lutar para encontrá-lo. A única coisa que sabia era que ele precisava dela, mesmo que não admitisse. A lembrança da pulseira de couro que Gabriel usava voltou à mente de Luísa. O símbolo gravado nela parecia familiar, como se ela já o tivesse visto em algum lugar. Passou a tarde pesquisando na internet, buscando algo relacionado ao escudo com a serpente. Depois de horas, encontrou uma pista. O símbolo era usado por uma organização chamada Ordem da Serpente, um grupo clandestino conhecido por atividades que iam desde contrabando até conspirações internacionais. Seu coração disparou. Não podia acreditar que Gabriel estivesse ligado a algo tão perigoso, mas as coincidências eram muitas. Decidiu investigar mais, mesmo sabendo que estava entrando em um território perigoso. No dia seguinte, enquanto folheava as páginas de um livro em busca de distração, o telefone de Luísa tocou. O número era desconhecido, mas ela atendeu, na esperança de que fosse Gabriel. Alô? Disse, tentando esconder a ansiedade na voz. Luísa Prado? Perguntou uma voz masculina desconhecida, fria e calculada. Sim, quem está falando? Meu nome é Marcos. Não nos conhecemos, mas sou, digamos, um amigo de Gabriel. Ele está em apuros, e você pode estar envolvida nisso sem querer. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem era aquele homem? E como sabia seu nome? O que está acontecendo? Onde está Gabriel? Perguntou, tentando soar firme. Ele está em um lugar seguro, por enquanto. Mas, para protegê-lo, você precisa ficar fora disso. Pare de procurar por ele, ou estará colocando não apenas a sua vida, mas também a dele em risco. Antes que Luísa pudesse responder, a ligação foi encerrada. Ela tentou retornar a chamada, mas o número estava fora de serviço. O medo se misturou à raiva.
Como poderia simplesmente abandonar Gabriel agora que sabia que ele estava em perigo? Nos dias seguintes, Almeida conseguiu avançar nas investigações. Ele encontrou um nome associado a Gabriel, um tal de Gabriel Nogueira, que há alguns anos havia trabalhado como segurança em uma empresa multinacional de São Paulo. No entanto, esse emprego terminou de maneira abrupta, e, desde então, Gabriel parecia ter sumido do radar. Parece que ele se envolveu em algo pesado enquanto trabalhava nessa empresa, explicou Almeida, entregando documentos que mostravam registros de investigações sigilosas envolvendo contrabando de obras de arte e documentos raros. Há rumores de que Gabriel testemunhou algo que não deveria. Desde então, ele está fugindo. Luísa olhou para os papéis com uma mistura de confusão e incredulidade. Gabriel, o homem que ela conhecia, parecia tão simples e reservado. Mas essa nova versão dele pintava um quadro completamente diferente. Ele é perigoso? Perguntou, quase sussurrando. Não sei. Mas uma coisa é certa. Ele está fugindo de pessoas perigosas. Movida pela vontade de encontrar Gabriel, Luísa seguiu a única pista concreta que tinha, a antiga empresa onde ele trabalhará. Depois de uma pesquisa rápida, descobriu que um galpão pertencente à empresa ficava na periferia de Itu. Era um lugar abandonado, perfeito para alguém que queria desaparecer. Naquela noite, Luísa dirigiu até o local, com o coração batendo forte no peito. O galpão era uma estrutura imensa e desgastada, com janelas quebradas e paredes cobertas de grafites. A única luz vinha de um poste de rua distante, que projetava sombras inquietantes pelo chão. Com cuidado, ela entrou. O cheiro de mofo e ferrugem era forte, e o som de seus passos ecoava pelo espaço vazio. Depois de alguns minutos, ouviu um barulho. Algo, ou alguém, estava ali. Gabriel? Chamou, a voz hesitante. De trás de uma pilha de caixas, ele surgiu. Seus olhos azuis, agora sombreados por olheiras profundas, mostravam surpresa e preocupação. Luísa, o que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz rouca. Estou aqui para te ajudar. Não podia simplesmente ignorar tudo isso, respondeu ela, aproximando-se. Ele balançou a cabeça, como se frustrado. Eu te disse para não me procurar. Você não entende o que está em jogo. Então me explique, Gabriel. Pare de me deixar no escuro. Quem está atrás de você? Por que está fugindo? Luísa exigiu, sua voz firme. Gabriel suspirou e passou as mãos pelos cabelos, claramente lutando com a decisão de contar ou não a verdade. Há anos, eu trabalhava para uma empresa que servia de fachada para um grupo criminoso. Eu descobri algo que não devia. Eles traficavam artefatos históricos, documentos que poderiam derrubar governos. Quando ameacei ir à polícia, eles tentaram me matar. Desde então, estou fugindo. Luísa ficou sem palavras. Era muita coisa para processar, mas algo em sua expressão mostrava sinceridade. E por que está aqui em Itu? Perguntou, tentando entender. Porque achei que seria um lugar seguro, longe de tudo. Mas, ao me aproximar de você, acabei te colocando em perigo, disse Gabriel, a voz carregada de arrependimento. Antes que Luísa pudesse responder, sons de pneus cantando lá fora os interromperam. Gabriel ficou imediatamente tenso. Eles me encontraram. Precisamos sair daqui, agora, exclamou, puxando-a pela mão. Enquanto corriam pelo galpão, Luísa ouviu vozes e passos se aproximando. O medo era palpável, mas a presença de Gabriel ao seu lado lhe dava uma estranha sensação de segurança. Eles saíram por uma porta lateral e correram em direção à mata próxima, deixando o carro de Luísa para trás. Para onde estamos indo? Perguntou ela, ofegante. Para um lugar seguro. Mas agora que eles sabem que você está comigo, sua vida nunca mais será a mesma. A frase de Gabriel reverberou na mente de Luísa enquanto eles desapareciam na escuridão, com os inimigos cada vez mais perto. A escuridão da noite parecia se fechar ao redor de Luísa e Gabriel enquanto eles corriam pela mata. O som das vozes se aproximando e o barulho de passos esmagando folhas secas criavam uma atmosfera de pânico crescente. Gabriel segurava a mão de Luísa firmemente, puxando-a por caminhos estreitos e cobertos de galhos. Confie em mim, Luísa. Não vamos deixar que nos encontrem, disse ele, ofegante, enquanto olhava para trás, verificando se estavam sendo seguidos. Apesar do medo que apertava seu peito, Luísa sentia uma estranha confiança nele. Gabriel parecia saber exatamente para onde estava indo, como se já tivesse traçado uma rota de fuga antes. Depois de quase meia hora correndo, chegaram a uma cabana escondida no meio da floresta. Era uma construção simples, feita de madeira envelhecida,
com uma única janela e uma chaminé que parecia não ser usada há anos. Entre, disse Gabriel, abrindo a porta e verificando os arredores antes de entrar. Lá dentro, a atmosfera era úmida e fria. Gabriel trancou a porta e empilhou algumas cadeiras contra ela, criando uma barreira improvisada. Ele se virou para Luísa, que agora estava sentada em um canto, tentando recuperar o fôlego. Sinto muito por te envolver nisso. Eu devia ter mantido distância, disse ele, com um olhar cheio de arrependimento. Gabriel, chega de desculpas. Você precisa me contar tudo. Não posso continuar sem entender o que está acontecendo, respondeu ela, a voz firme, apesar do cansaço. Ele suspirou profundamente, como se carregasse o peso do mundo nos ombros, e começou a falar. Há 4 anos, eu trabalhava como segurança em uma multinacional em São Paulo. Era um bom emprego, ou pelo menos parecia ser. Aos poucos, percebi que a empresa tinha interesses além dos negócios legais. Eles usavam o transporte de mercadorias para contrabandear artefatos históricos, documentos confidenciais e até mesmo armas. Luísa ouviu em silêncio, tentando processar o que ele dizia. Eu descobri isso por acaso, quando um dos caminhões que eu escoltava foi interceptado por pessoas que diziam ser da Interpol. Eles me ofereceram imunidade em troca de informações, mas antes que eu pudesse tomar uma decisão, a empresa descobriu que eu sabia demais. Ele fez uma pausa, como se reviver aquele momento fosse doloroso. Eles me incriminaram, dizendo que eu fazia parte do esquema, e mandaram homens atrás de mim. Desde então, estou fugindo. E agora? Ele olhou diretamente nos olhos de Luísa. Agora, você está no meio disso. Antes que Luísa pudesse responder, o som de motores ecoou na floresta. Gabriel se levantou imediatamente, indo até a janela. As luzes de lanternas cortavam a escuridão, iluminando as árvores ao redor da cabana. Eles nos encontraram, disse ele, o tom sério. O que vamos fazer? Perguntou Luísa, tentando manter a calma. Gabriel foi até um armário e pegou uma pequena arma. A visão da arma fez o coração de Luísa acelerar. Sei que isso parece assustador, mas é para nos proteger. Eu não vou deixar nada acontecer com você, prometeu ele. De repente, ouviram batidas na porta. Uma voz masculina, áspera e ameaçadora, ecoou do lado de fora. Sabemos que estão aí. Não dificultem as coisas. Entreguem Gabriel e ninguém mais se machuca. Luísa sentiu o corpo congelar de medo. Gabriel olhou para ela e colocou um dedo sobre os lábios, sinalizando que ela deveria ficar em silêncio. Ele gesticulou para que ela se escondesse embaixo de uma mesa. Os minutos seguintes foram uma mistura de tensão e adrenalina. Gabriel abriu uma saída secreta no chão da cabana, algo que Luísa não havia notado antes. Sem fazer barulho, ele a ajudou a descer. Vá pelo túnel e siga até o fim. Vou atrasá-los e depois encontro você, disse ele. Não. Não vou te deixar aqui sozinho, protestou Luísa, mas Gabriel foi firme. Você precisa confiar em mim. Agora vá. Relutante, ela seguiu pelo túnel, que era escuro e estreito. O som abafado dos homens invadindo a cabana fez seu coração disparar. Ela ouvia barulhos de luta acima, e cada som a fazia temer pelo pior. Luísa seguiu pelo túnel por vários minutos até finalmente emergir em uma clareira. O ar fresco da noite era um alívio, mas a preocupação com Gabriel a consumia. Ela se escondeu atrás de uma árvore e esperou, sem saber o que fazer a seguir. Depois de algum tempo, ouviu passos. Pensou em correr, mas logo reconheceu a figura de Gabriel saindo do túnel. Ele estava ferido, com um corte no rosto e o braço direito machucado, mas vivo. Precisamos continuar. Não estamos seguros aqui, disse ele, ofegante. Sem questionar, Luísa o ajudou a caminhar. Os dois seguiram por uma trilha que Gabriel parecia conhecer bem, até chegarem a uma estrada deserta. Ele usou um telefone descartável para ligar para alguém. Precisamos de ajuda. Agora, disse, antes de desligar. 15 minutos depois, um carro preto chegou à estrada. O motorista era um homem mais velho, com cabelo grisalho e um olhar severo. Você me colocou em uma posição difícil, Gabriel. Isso vai custar caro, disse o homem, antes de olhar para Luísa. E quem é ela? Alguém que confia em mim. Precisamos de um lugar seguro, respondeu Gabriel, ignorando o tom do homem. Eles entraram no carro, e Luísa percebeu que estava entrando ainda mais fundo no mundo de Gabriel. O silêncio dentro do veículo era pesado, mas a presença de Gabriel ao seu lado era reconfortante. Enquanto o carro os levava para um local desconhecido, Luísa percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma.
Estava completamente envolvida em algo que mal entendia, mas sabia que não podia voltar atrás. Ela estava disposta a enfrentar qualquer perigo por Gabriel, mas uma pergunta permanecia em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir por esse amor? O carro preto deslizou silenciosamente pela estrada deserta enquanto o peso da noite parecia aumentar. Luísa olhava pela janela, o coração apertado, tentando organizar os pensamentos. Ao lado dela, Gabriel permanecia em silêncio, com a testa franzida e a respiração controlada, mas o corte em seu rosto ainda sangrava levemente. O homem que dirigia o carro, identificado apenas como Sérgio, não parecia inclinado a iniciar uma conversa. Depois de cerca de 1 hora, o carro entrou em um caminho de terra que levava a uma propriedade cercada por árvores altas. A casa no centro do terreno era uma construção robusta, com paredes de pedra e janelas estreitas, quase como um pequeno forte. Chegamos, anunciou Sérgio, quebrando o silêncio. Aqui vocês estarão seguros. Pelo menos por enquanto. Luísa desceu do carro, sentindo o ar frio da noite tocar sua pele. Ela olhou ao redor, absorvendo o ambiente. O lugar parecia isolado, mas também transmitia uma sensação de segurança. Vamos entrar. Você precisa de cuidados médicos, disse Luísa, puxando Gabriel pela mão. Ele tentou protestar, mas cedeu ao ver a determinação em seus olhos. Dentro da casa, Sérgio abriu uma mala que continha suprimentos médicos. Luísa ajudou Gabriel a se sentar em uma cadeira enquanto limpava o corte em seu rosto com delicadeza. Você deveria descansar, disse ela, olhando para ele com preocupação. Descansar não é uma opção no momento. Eles não vão parar até nos encontrar, respondeu Gabriel, com os olhos fixos na janela, como se esperasse algo a qualquer momento. Sérgio, que observava de perto, finalmente quebrou o silêncio. Gabriel, você sabe que isso não vai acabar até você lidar com eles diretamente. Fugir só os enfurece mais. Não vou colocá-la em risco, Sérgio. Enquanto ela estiver comigo, não posso me arriscar dessa maneira, respondeu Gabriel, a voz firme. Luísa, que até então estava em silêncio, se levantou e cruzou os braços. Eu não sou uma criança indefesa. Você não vai decidir por mim, Gabriel. Se estamos nessa juntos, então quero saber de tudo. E quero lutar ao seu lado. Os olhos de Gabriel suavizaram por um momento, mas ele balançou a cabeça. Não é tão simples assim, Luísa. Então me explique. Insistiu ela, elevando o tom. Eu já estou envolvida, quer você queira ou não. Se você acha que me proteger significa me manter no escuro, está enganado. Gabriel suspirou e passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Finalmente, ele cedeu. Está bem. Vou te contar tudo. Gabriel começou a falar, sua voz carregada de emoção. A empresa onde eu trabalhava era apenas a ponta do iceberg. A Ordem da Serpente é uma organização secreta com tentáculos em várias partes do mundo. Eles não se limitam ao contrabando de artefatos, manipulam governos, controlam mercados financeiros e eliminam qualquer um que ameace expor seus esquemas. Luísa ouvia atentamente, tentando absorver cada palavra. Quando eu descobri o que eles faziam, sabia que não poderia simplesmente ignorar. Mas fui ingênuo. Achei que poderia denunciá-los e desaparecer. Eles me perseguiram, me incriminaram e destruíram minha vida. Desde então, minha única opção foi fugir. E agora? O que eles querem de você? Perguntou Luísa. Eles acham que eu ainda tenho algo que pode incriminá-los. Um artefato que consegui roubar antes de fugir. Um disco de ouro antigo, que contém informações codificadas sobre suas operações. Sérgio, que até então estava em silêncio, interrompeu. Se eles estão atrás do disco, você sabe que nunca estarão satisfeitos até recuperá-lo. Onde está isso agora? Gabriel hesitou antes de responder. Está em um lugar seguro, mas eles sabem que eu sou a única pessoa que pode decifrá-lo. Luísa ficou em silêncio por alguns instantes, processando tudo. Então precisamos agir. Não podemos ficar apenas esperando eles nos encontrarem, disse ela. Sérgio riu baixinho, com um tom de ironia. Você tem coragem, garota. Mas enfrentá-los não é tão simples quanto parece. Então vamos descobrir como fazer isso, respondeu Luísa, determinada. Enquanto discutiam o próximo passo, Luísa notou um quadro pendurado na parede da sala. Ele mostrava o mesmo símbolo que ela havia visto na pulseira de Gabriel, o escudo com a serpente enrolada. Esse símbolo, começou ela, apontando para o quadro. Sérgio olhou para ela e depois para Gabriel. Você não contou para ela, contou? Contar o quê? Perguntou Luísa, desconfiada.
Gabriel desviou o olhar, mas Sérgio decidiu revelar. O símbolo não é apenas da Ordem da Serpente. É também da resistência contra eles. Gabriel não está apenas fugindo. Ele tem ajudado a organizar um grupo para enfrentá-los. Luísa ficou surpresa, mas ao mesmo tempo admirada. Apesar do perigo, Gabriel não era apenas uma vítima. Ele estava lutando contra uma organização poderosa. Então há mais pessoas lutando contra eles? Perguntou ela. Não tantas quanto precisaríamos, respondeu Gabriel. Mas o suficiente para causar problemas para eles. Com as informações na mesa, começaram a discutir um plano. Gabriel e Sérgio explicaram que o disco de ouro estava escondido em um cofre subterrâneo na cidade de São Paulo. Recuperá-lo significava atrair a atenção da Ordem, mas também poderia ser a chave para finalmente derrubá-los. Se conseguirmos decifrar as informações no disco, podemos expor a Ordem para o mundo. Mas será arriscado, explicou Gabriel. Luísa olhou para ele, os olhos cheios de determinação. Eu estou dentro. Não importa o risco. Gabriel hesitou, mas finalmente assentiu. Ele sabia que Luísa não desistiria, e a força dela era algo que ele admirava profundamente. Então vamos fazer isso juntos, disse ele. Sérgio balançou a cabeça, mas concordou. Vocês são corajosos, eu dou isso a vocês. Mas precisamos de mais aliados se quisermos ter uma chance. Enquanto a madrugada avançava, o trio começou a traçar um plano. A missão era perigosa, mas era a única chance de Gabriel se libertar da perseguição e de Luísa provar que o amor deles poderia superar qualquer obstáculo. Quando o sol começou a nascer, iluminando a propriedade isolada, Luísa sentiu um misto de ansiedade e determinação. Estava prestes a mergulhar ainda mais fundo em um mundo que nunca imaginou conhecer. Mas, ao lado de Gabriel, sentia que podia enfrentar qualquer coisa. A madrugada estava apenas começando quando Gabriel, Luísa e Sérgio partiram da propriedade. No carro, o clima era tenso. O plano para recuperar o disco de ouro era arriscado e dependia de precisão. Aquele objeto escondido em um cofre subterrâneo poderia derrubar uma organização inteira, ou custar a vida deles. Vamos revisar o plano mais uma vez, disse Gabriel, olhando para Luísa e Sérgio enquanto dirigia pela estrada deserta. O cofre está em uma antiga galeria subterrânea sob um edifício desativado em São Paulo. Era uma propriedade da empresa que você trabalhava, certo? Perguntou Luísa, confirmando os detalhes. Gabriel assentiu. Sim. A Ordem da Serpente usava aquele edifício como fachada para várias operações ilegais. O cofre está escondido em uma sala nos níveis inferiores. Mas eles reforçaram a segurança depois que eu saí. Vamos encontrar guardas, câmeras e, provavelmente, armadilhas. Luísa engoliu em seco, mas manteve a expressão determinada. E o disco está intacto? Perguntou Sérgio. Deve estar. O cofre foi projetado para resistir a qualquer tipo de invasão, mas eu conheço o sistema. Vou precisar de vocês para me dar cobertura enquanto tento abri-lo, explicou Gabriel. O plano parecia simples no papel, mas todos sabiam que a realidade seria muito mais complicada. O edifício desativado era uma estrutura imponente, mas desgastada pelo tempo. As janelas estavam quebradas, e a fachada coberta de pichações. Apesar da aparência abandonada, Gabriel sabia que o local era monitorado por dentro. O trio estacionou o carro a uma distância segura e analisou o prédio de longe. Gabriel entregou a Sérgio um binóculo. Veja se consegue identificar alguma movimentação. Sérgio observou por alguns minutos antes de responder. Vejo 2 guardas na entrada principal e mais um patrulhando o perímetro. Provavelmente há mais lá dentro. Vamos pela lateral, sugeriu Gabriel. Há uma entrada de manutenção que leva diretamente ao subsolo. Eles se equiparam com mochilas contendo ferramentas e dispositivos eletrônicos. Gabriel carregava um laptop para invadir o sistema de segurança, enquanto Luísa e Sérgio levavam lanternas, rádios e armas para a defesa. Antes de entrar, Gabriel olhou para Luísa. Tem certeza de que está pronta para isso? Perguntou. Eu não estaria aqui se não estivesse. Vamos acabar com isso juntos, respondeu ela, firme. Entrar pela lateral foi mais fácil do que esperavam. A entrada de manutenção estava enferrujada, mas Sérgio conseguiu arrombar o cadeado sem chamar atenção. Eles desceram por uma escada de metal que levava ao subsolo, onde o ambiente escuro e úmido era iluminado apenas pelas lanternas. Gabriel liderava o caminho, parando ocasionalmente para verificar o mapa do prédio em seu tablet. Estamos perto. O cofre fica na sala 7B, a cerca de 50 metros daqui, sussurrou ele. No entanto, assim que se aproximaram,
Ouviram vozes. 2 guardas conversavam em frente à sala 7B, aparentemente alheios à presença do trio. O que fazemos? Perguntou Luísa. Precisamos neutralizá-los silenciosamente. Não podemos deixar que alertem os outros, disse Gabriel. Sérgio se adiantou, silencioso como um predador. Em poucos segundos, ele conseguiu derrubar os 2 guardas com movimentos precisos, usando um golpe de estrangulamento. Luísa observou, impressionada, mas também nervosa com o que poderia vir a seguir. Dentro da sala 7B, o cofre ocupava quase uma parede inteira. Era uma estrutura metálica imponente, com painel digital e um sistema de travas mecânicas. Gabriel se ajoelhou em frente ao cofre e começou a trabalhar. Isso vai levar alguns minutos. Fiquem atentos, disse ele, concentrado. Luísa e Sérgio assumiram posições de vigilância na porta, enquanto Gabriel digitava comandos em seu laptop, tentando decifrar o sistema de segurança do cofre. O som dos cliques no teclado era o único ruído na sala, além das respirações tensas. De repente, um som distante quebrou a concentração deles. Passos apressados ecoavam pelo corredor. Temos companhia, alertou Sérgio, apontando a arma para a entrada. Gabriel, quanto tempo mais? Perguntou Luísa, tentando esconder o pânico. 2 minutos. Só mais 2 minutos. Respondeu ele, acelerando os comandos. Os passos se aproximaram. Então surgiram 3 homens armados na porta. Sérgio abriu fogo imediatamente, forçando os atacantes a se protegerem. Luísa, que segurava uma arma pela primeira vez, sentiu as mãos tremendo, mas conseguiu disparar em direção aos invasores. O som dos tiros era ensurdecedor, mas Gabriel não podia se distrair. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele trabalhava para desbloquear o cofre. Consegui! Exclamou ele, finalmente abrindo a porta do cofre. Dentro, o disco de ouro repousava em um suporte acolchoado. Gabriel pegou o objeto com cuidado e o colocou em uma mochila. Agora precisamos sair daqui, disse ele. Com o disco em mãos, o trio correu pelos corredores enquanto os guardas continuavam a persegui-los. Sérgio usava sua experiência em combate para abrir caminho, enquanto Luísa e Gabriel seguiam atrás dele. Tem uma saída de emergência à direita, gritou Gabriel, apontando para um corredor estreito. Eles alcançaram a saída, mas os guardas estavam cada vez mais perto. Sérgio jogou uma granada de fumaça para atrasá-los, criando uma cortina que lhes deu alguns segundos de vantagem. Ao sair do prédio, o grupo correu em direção ao carro estacionado. As luzes de outros veículos começaram a aparecer à distância, indicando que reforços estavam chegando. Depressa! Gritou Sérgio, entrando no carro e assumindo o volante. Gabriel e Luísa entraram logo atrás, e o carro acelerou pela estrada de terra, com os inimigos em seu encalço. Depois de uma perseguição intensa, conseguiram despistar os perseguidores entrando em uma estrada secundária que levava a uma área florestal. Sérgio dirigiu até um ponto seguro, onde finalmente pararam para recuperar o fôlego. Dentro do carro, Gabriel abriu a mochila e segurou o disco de ouro. O objeto brilhava sob a luz fraca, carregando o peso de um segredo que poderia mudar tudo. Conseguimos, disse ele, mas sua voz estava longe de ser triunfante. Ele sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Luísa olhou para ele, o rosto iluminado pela determinação. Agora precisamos decifrar isso. E, quando fizermos isso, acabaremos com eles de uma vez por todas. Gabriel assentiu, mas sua expressão mostrava preocupação. A Ordem da Serpente não recuaria facilmente, e ele sabia que a luta estava apenas começando. A cabana onde Gabriel, Luísa e Sérgio se refugiaram parecia um lugar calmo, mas a tensão no ar era palpável. A missão de recuperar o disco de ouro havia sido um sucesso, mas o grupo sabia que o verdadeiro perigo estava apenas começando. A Ordem da Serpente não recuaria. Agora, o objetivo era decifrar o conteúdo do disco antes que fossem encontrados novamente. Gabriel estava sentado à mesa, com o disco de ouro à sua frente. Ele analisava cuidadosamente as gravações e símbolos esculpidos na superfície, enquanto Luísa observava ao seu lado. É mesmo incrível, disse ela, passando os dedos suavemente sobre o disco. Parece algo de outro mundo. Não está longe disso. Os códigos gravados aqui são antigos, mas escondem informações muito modernas. É como se alguém tivesse misturado passado e presente, explicou Gabriel. Sérgio, encostado na parede, observava tudo com uma expressão de preocupação. Não temos muito tempo. A Ordem já deve estar nos rastreando. Se não conseguirmos decifrar isso logo,
Estaremos mortos antes mesmo de usar essas informações. Gabriel assentiu, mas seu olhar permanecia focado no disco. Ele abriu o laptop e conectou o dispositivo de leitura especial que havia trazido. Após alguns minutos, as primeiras imagens começaram a aparecer na tela. O que surgiu no monitor eram mapas e diagramas, intercalados com códigos complexos que Gabriel precisava decifrar. Ele digitava freneticamente, quebrando as camadas de segurança do disco. Isso é, um banco de dados de operações, disse ele, enquanto as informações se organizavam. Aqui estão nomes, datas, locais. Eles têm registros de cada operação que já realizaram. Pode ser suficiente para derrubá-los? Perguntou Luísa, inclinando-se para olhar a tela. Não só derrubá-los. Se isso for exposto, o mundo inteiro verá o quão profundamente eles estão infiltrados. Governos, corporações, forças de segurança. Eles controlam tudo. Sérgio se aproximou, observando com atenção. Mas tem algo a mais aqui. Esse símbolo. Ele apontou para um diagrama que mostrava um círculo rodeado por runas. Isso não é só um banco de dados. Parece um código-chave. Gabriel franziu a testa. Você tem razão. Esse código é como uma trava digital. Ele protege algo ainda mais importante. Como deciframos isso? Perguntou Luísa, sentindo um misto de ansiedade e curiosidade. Eu precisarei de mais equipamentos e tempo. Isso é mais complexo do que eu esperava. Enquanto Gabriel trabalhava no disco, Sérgio manteve vigia na entrada da cabana. O local parecia seguro, mas ele não baixava a guarda. No entanto, uma sensação inquietante começou a tomar conta dele. De repente, um leve brilho vermelho piscou no chão próximo à entrada. Sérgio percebeu tarde demais que era um laser de rastreamento. Gabriel! Luísa! Temos que sair agora! Gritou ele, enquanto tiros começaram a ricochetear contra as paredes da cabana. Gabriel agarrou o disco e seu laptop, enquanto Luísa pegava os equipamentos restantes. Eles correram para a saída dos fundos, onde um veículo de fuga estava estacionado. Eles estão aqui. Como nos encontraram tão rápido? Perguntou Luísa, ofegante, enquanto corriam pela mata. A Ordem tem recursos ilimitados. Eles devem ter rastreado algo, talvez o laptop, respondeu Gabriel, subindo no banco do passageiro enquanto Sérgio assumia o volante. O carro arrancou em alta velocidade, mas os perseguidores não desistiram facilmente. Veículos pretos surgiram atrás deles, atirando em sua direção. Precisamos de um plano. Não vamos conseguir despistá-los por muito tempo, gritou Sérgio, enquanto manobrava pelas curvas da estrada de terra. Gabriel pegou uma pequena bolsa no banco traseiro e retirou um dispositivo eletrônico. Isso é um bloqueador de sinal. Vai nos dar alguns minutos sem que eles rastreiem nossa localização. Ele ativou o dispositivo, e imediatamente os carros perseguidores começaram a diminuir a velocidade, aparentemente perdendo o rastro. Funcionou, disse Luísa, aliviada, mas Gabriel permaneceu sério. Isso não vai durar. Precisamos encontrar um lugar mais seguro para continuar trabalhando no disco. Após horas de viagem por estradas secundárias, Sérgio levou o grupo a um esconderijo da resistência. Era um galpão industrial abandonado, cercado por equipamentos de segurança improvisados. Dentro, outros membros da resistência os esperavam. Gabriel foi recebido por um homem de aparência austera, com cicatrizes visíveis no rosto. Seu nome era Miguel, um dos líderes da resistência. Gabriel, finalmente conseguiu o disco? Perguntou Miguel, olhando diretamente para ele. Sim, mas está codificado. Preciso de tempo e equipamento para decifrá-lo completamente, respondeu Gabriel. Então vamos te dar o que for necessário. Mas saiba que a Ordem já está ciente disso. Eles não vão parar enquanto não destruírem tudo e todos que estão envolvidos, alertou Miguel. O grupo foi levado a uma sala segura dentro do galpão, onde Gabriel pôde configurar seus equipamentos novamente. Enquanto isso, Luísa aproveitou o momento para conversar com Miguel. O que acontece se conseguirmos decifrar o disco? Perguntou ela. Se Gabriel conseguir expor tudo o que está naquele disco, será um golpe devastador para a Ordem. Mas isso também significa que eles vão lutar com tudo o que têm. Não há espaço para erros, respondeu Miguel. Após horas de trabalho, Gabriel conseguiu acessar a última camada de proteção do disco. O que ele encontrou o deixou em silêncio, com os olhos fixos na tela. O que foi? Perguntou Luísa, aproximando-se. É mais do que eu imaginava. Isso não é apenas uma operação global. Eles têm algo chamado Projeto Redenção.
É uma iniciativa para recrutar e corromper líderes mundiais, garantindo que tudo esteja sob controle deles, explicou Gabriel. Luísa olhou para a tela, sentindo um arrepio. As informações eram chocantes, detalhando como a ordem usava chantagem, suborno e assassinatos para atingir seus objetivos. Isso precisa ser exposto, disse ela, com a voz firme. E será. Mas precisamos de uma estratégia. A resistência precisa estar pronta para o que vai acontecer quando isso vier à tona, disse Gabriel. Com o disco decifrado, o grupo começou a planejar a exposição das informações. Seria necessário encontrar um canal seguro para divulgar os dados ao público sem que a ordem pudesse interferir. Enquanto isso, Miguel organizava a defesa do galpão, sabendo que um ataque era inevitável. Gabriel e Luísa trabalharam lado a lado, fortalecendo a conexão entre eles. Apesar do perigo constante, Luísa sentia que estava exatamente onde deveria estar, lutando ao lado de Gabriel por algo maior do que eles mesmos. Estamos perto do fim, mas também do momento mais perigoso, disse Gabriel, segurando a mão de Luísa. Não importa o que aconteça, estou com você, respondeu ela, olhando diretamente nos olhos dele. A noite estava silenciosa no galpão onde a resistência havia se reunido. Do lado de fora, as estrelas brilhavam, alheias ao caos iminente que se aproximava. Gabriel estava focado em finalizar o envio das informações para canais seguros. Luísa e Sérgio verificavam armamentos e preparavam barricadas. Todos sabiam que o tempo estava se esgotando. Eles sabem que estamos aqui. É só uma questão de horas até que ataquem, alertou Miguel, entrando na sala onde Gabriel e Luísa trabalhavam. Gabriel não desviou os olhos da tela. Estou quase terminando. Enviar essas informações é a nossa única chance de expor a ordem antes que eles nos eliminem. Luísa, ao lado dele, mantinha a respiração controlada, embora seu coração batesse acelerado. O que acontece se conseguirmos enviar tudo? Perguntou ela. Isso não garante que venceremos, mas é o começo do fim para eles. Quando o mundo souber o que está acontecendo, a ordem perderá seu poder nas sombras, explicou Gabriel, sem parar de digitar. Pouco depois da meia-noite, o primeiro sinal do ataque surgiu. Um som grave ecoou pelo galpão, seguido por luzes vermelhas piscando nos sistemas de segurança improvisados. Eles estão aqui, gritou um dos membros da resistência. O grupo correu para suas posições. Luísa segurava sua arma com as mãos trêmulas, enquanto Sérgio se posicionava ao lado de Miguel na entrada principal. Quantos são? Perguntou Sérgio, enquanto olhava pela fresta de uma janela. Muitos. Veículos blindados, drones. Eles vieram preparados, respondeu Miguel. Do lado de fora, os homens da ordem começaram a cercar o galpão. Estavam vestidos de preto, com equipamentos de última geração, parecendo mais uma unidade militar do que simples mercenários. As luzes de seus veículos iluminavam o local como se fosse dia. O silêncio foi quebrado pelo som de explosões. A ordem usou granadas para abrir caminho, mas a resistência revidou com tudo o que tinha. Sérgio liderava os tiros, mirando com precisão nos atacantes que tentavam invadir. Não podemos deixá-los entrar, gritou Miguel, enquanto atirava de uma posição elevada. Luísa, ainda com medo, decidiu que não podia ficar parada. Seguindo as instruções que Sérgio lhe dera anteriormente, ela encontrou uma posição mais segura e começou a atirar nos drones que sobrevoavam o galpão. Luísa, mantenha-se abaixada, gritou Gabriel, que ainda estava na sala de comando, tentando terminar o envio das informações. Enquanto isso, a porta principal do galpão foi comprometida. Os homens da ordem começaram a entrar em grande número, e a resistência foi forçada a recuar para as áreas internas. Em meio ao caos, Miguel percebeu que o grupo estava ficando sem opções. Ele olhou para Gabriel, que ainda estava trabalhando no disco. Quanto tempo mais você precisa? Perguntou Miguel. 5 minutos. Respondeu Gabriel, desesperado. Miguel assentiu, com uma expressão resoluta. Ele sabia o que precisava fazer. Eu vou segurá-los. Vocês usem esse tempo para terminar e saiam daqui vivos. Não, Miguel, não, protestou Sérgio. Essa é a nossa luta, e estou disposto a dar minha vida por ela. Agora vá, gritou Miguel, saindo da sala antes que pudessem detê-lo. Miguel posicionou-se no corredor principal, enfrentando os homens da ordem sozinho. Seu sacrifício deu ao grupo o tempo necessário para finalizar o envio dos dados. Quando Gabriel concluiu o envio das informações, ele olhou para Luísa e Sérgio. Está feito. Agora precisamos sair daqui antes que sejamos mortos. Sérgio concordou, mas Luísa hesitou.
E Miguel? Não podemos deixá-lo aqui. Ele escolheu ficar para nos dar essa chance. Não podemos desperdiçá-la, disse Sérgio, puxando Luísa para longe. O grupo seguiu para uma saída secundária, onde um veículo de fuga os esperava. No entanto, a ordem estava em todos os lados, e escapar seria mais difícil do que imaginavam. Enquanto corriam para o veículo, foram interceptados por um grupo de inimigos. Sérgio liderou o confronto, derrubando vários atacantes com tiros rápidos. Luísa, apesar do medo, conseguiu acertar 2 deles, protegendo Gabriel. Entrem no carro. Agora! Gritou Sérgio. Os 3 entraram no veículo, e Sérgio pisou no acelerador. A perseguição que se seguiu foi ainda mais intensa do que a anterior. A ordem o seguia com drones e veículos, atirando sem parar. Eles não vão desistir, disse Luísa, olhando pelo retrovisor. Então vamos dar um fim nisso de uma vez, respondeu Sérgio, desviando para uma estrada de terra que levava a uma ponte abandonada. Quando chegaram à ponte, Gabriel teve uma ideia arriscada. Temos explosivos no porta-malas. Se conseguirmos atravessar, podemos derrubar a ponte e impedir que eles nos sigam. Sérgio assentiu, embora soubesse que era uma jogada perigosa. Assim que o carro cruzou a ponte, ele parou bruscamente, e Gabriel e Luísa correram para posicionar os explosivos. Os veículos da ordem se aproximavam rapidamente. Luísa olhou para Gabriel, nervosa. Está pronto? Perguntou ela. Sim. Corra para o carro, respondeu ele, ativando o temporizador. Eles mal tiveram tempo de entrar no veículo antes que a explosão sacudisse a ponte. O estrondo foi ensurdecedor, e a estrutura desabou, levando os perseguidores com ela. Conseguimos, por enquanto, disse Sérgio, ofegante. Horas depois, o grupo encontrou abrigo em uma nova localização segura. Gabriel verificou se as informações enviadas haviam sido recebidas. Deu certo. Os dados já estão sendo divulgados em vários canais independentes. A ordem não vai conseguir encobrir isso. Luísa olhou para ele, com lágrimas nos olhos. Finalmente, conseguimos. Embora soubessem que a luta contra a ordem estava longe de terminar, aquele momento marcou uma vitória importante. A verdade estava nas mãos do mundo, e a resistência havia dado um grande passo em direção à liberdade. O impacto da exposição dos segredos da Ordem da Serpente foi imediato e explosivo. As informações enviadas por Gabriel e sua equipe começaram a circular em plataformas independentes, alimentando um frenesi global. Os segredos mais obscuros da Ordem estavam agora nas mãos de jornalistas, ativistas e até cidadãos comuns, que não tinham ideia do quanto suas vidas eram manipuladas por aquela organização sombria. Enquanto o mundo reagia, Gabriel, Luísa e Sérgio estavam escondidos em uma nova base. Era uma casa simples na periferia de Itu, longe de olhares curiosos. Eles monitoravam as repercussões pela internet, sabendo que cada momento era precioso. Está funcionando, disse Gabriel, olhando para as múltiplas telas que exibiam notícias. Protestos estão estourando em várias cidades. A pressão sobre governos e corporações é enorme. Luísa observava em silêncio, ainda processando tudo o que haviam passado. Finalmente as pessoas sabem a verdade. Mas e agora? A ordem vai simplesmente desaparecer? Perguntou ela. Gabriel balançou a cabeça. Não, eles não vão desistir tão facilmente. Mas agora eles estão na defensiva. Isso nos dá uma chance. Sérgio entrou na sala, carregando uma arma e um mapa. Chance ou não, eles ainda estão atrás de nós. Precisamos estar prontos para qualquer coisa. No início da manhã, enquanto ainda revisavam os eventos, Gabriel recebeu uma mensagem criptografada. Ele franziu o senho enquanto lia. O que foi? Perguntou Luísa. É de um contato meu, alguém que trabalhou infiltrado na ordem. Ele quer nos encontrar. Diz que tem informações cruciais sobre os próximos passos deles. Pode ser uma armadilha, alertou Sérgio, olhando desconfiado. Pode ser, mas não podemos ignorar. Se ele realmente tem informações, isso pode mudar o jogo, respondeu Gabriel. Após uma breve discussão, decidiram aceitar o encontro. Ele seria em um local público, um parque abandonado em Itu, onde o risco de emboscada seria menor. Mesmo assim, a tensão era palpável. Quando chegaram ao parque, o lugar estava deserto. O silêncio era interrompido apenas pelo som do vento passando pelas árvores. Gabriel, Luísa e Sérgio se aproximaram do ponto combinado com cautela. De repente, um homem alto, de cabelos grisalhos, surgiu de trás de uma árvore. Ele usava roupas simples,
mas sua postura era séria. Gabriel reconheceu-o imediatamente. Daniel? É você? Perguntou Gabriel, surpreso. Sim, sou eu. Faz tempo, Gabriel. E parece que você não perdeu o talento para causar problemas, respondeu Daniel com um sorriso cansado. Você disse que tinha informações. Fale rápido. Não temos muito tempo, disse Sérgio, mantendo-se vigilante. Daniel assentiu e retirou um pendrive do bolso. Aqui estão os planos da Ordem para os próximos meses. Apesar do golpe que vocês deram, eles ainda têm uma estrutura sólida. E estão planejando algo chamado Operação Renascimento. O que é isso? Perguntou Luísa. É uma estratégia para recuperar o controle. Eles querem usar a instabilidade causada pela exposição para justificar medidas extremas. Algo como um estado de emergência global. Isso lhes daria ainda mais poder, explicou Daniel. Gabriel pegou o pendrive e analisou os dados em seu laptop. O que viu confirmou os temores de Daniel. Isso é pior do que imaginávamos. Se eles conseguirem implementar isso, todo o nosso esforço terá sido em vão. Enquanto discutiam os próximos passos, Gabriel percebeu algo estranho. Uma leve movimentação entre as árvores chamou sua atenção. Temos companhia, sussurrou ele. Antes que pudessem reagir, tiros ecoaram pelo parque. Homens da Ordem surgiram de várias direções, cercando-os. Daniel tentou puxar uma arma, mas foi atingido no ombro e caiu no chão. Corram! Gritou Sérgio, enquanto começava a atirar contra os atacantes. Gabriel e Luísa ajudaram Daniel a se levantar e correram para a saída do parque. O tiroteio continuava, e Sérgio lutava para mantê-los afastados. Não podemos deixá-lo para trás. Gritou Luísa, olhando para Sérgio. Ele sabe o que está fazendo. Temos que ir. Respondeu Gabriel, puxando-a pela mão. Sérgio, mesmo sob fogo pesado, conseguiu derrubar vários inimigos antes de recuar e se juntar ao grupo. Eles correram para um carro estacionado nas proximidades e saíram em alta velocidade. Após escaparem, o grupo buscou abrigo em uma oficina abandonada. Daniel estava ferido, mas consciente. Isso foi perto demais, disse Sérgio, enquanto verificava o perímetro. Eles sabiam que estaríamos lá. Alguém deve ter informado, disse Gabriel, preocupado. Não fui eu, protestou Daniel. Arrisquei minha vida para trazer essas informações. Vocês precisam confiar em mim. Gabriel assentiu, mas a dúvida permanecia em sua mente. Enquanto isso, Luísa cuidava do ferimento de Daniel, tentando estancar o sangramento. Obrigado por confiar em mim, mesmo que só um pouco, disse Daniel, olhando para ela. Só espero que isso valha a pena, respondeu Luísa, com um tom de preocupação. Com as informações de Daniel, o grupo começou a planejar um contra-ataque. A Operação Renascimento precisava ser desmantelada antes de ser implementada. O pendrive continha detalhes sobre locais-chave e pessoas envolvidas, dando-lhes uma vantagem estratégica. Temos que agir rápido. Cada segundo conta, disse Gabriel, enquanto traçava o plano. E o que acontece se falharmos? Perguntou Luísa. Gabriel olhou para ela, com uma expressão séria. Não vamos falhar. Para executar o plano, o grupo sabia que precisaria de mais aliados. Gabriel contatou outros membros da resistência, convocando-os para uma reunião secreta. A resposta foi surpreendente. Apesar do medo e das perdas, muitos estavam dispostos a lutar. Não estamos sozinhos nisso, disse Sérgio, ao ver o número de pessoas que compareceram. Gabriel subiu em uma plataforma improvisada e falou ao grupo. A Ordem está ferida, mas não está derrotada. O que fizemos foi apenas o começo. Agora, precisamos garantir que eles nunca mais possam controlar nossas vidas. Este é o momento de agir. A reação foi um grito unificado de apoio. O espírito de luta estava vivo, e todos estavam prontos para o que viria a seguir. Com o plano definido e os aliados reunidos, o grupo se preparava para a batalha mais importante de suas vidas. A Operação Renascimento seria interrompida a qualquer custo. Gabriel, Luísa, Sérgio e os outros sabiam que a próxima missão seria arriscada, mas também era a última chance de destruir a Ordem de uma vez por todas. Enquanto se preparavam, Luísa olhou para Gabriel. Estou com medo, mas também sinto esperança. Acho que finalmente temos uma chance. Gabriel segurou a mão dela. Temos mais do que uma chance. Temos uns aos outros. A tensão no ar era palpável. O plano estava pronto, os aliados estavam posicionados, e a última batalha contra a Ordem da Serpente estava prestes a começar.
Gabriel, Luísa, Sérgio e o resto da resistência estavam reunidos em um esconderijo, uma antiga base de operações que havia sido abandonada há anos. O local, agora renovado e protegido, serviria como ponto de partida para o ataque final. Cada membro da resistência tinha um papel vital a desempenhar. O objetivo era simples, mas não menos perigoso: invadir o quartel-general da Ordem, destruir os servidores e documentos secretos e impedir a implementação da Operação Renascimento. Se falhassem, as consequências seriam irreversíveis. Eles sabiam que a Ordem não hesitaria em aniquilá-los de uma vez por todas, e, para piorar, Gabriel sabia que os olhos da organização estavam voltados para ele. Eles queriam não só eliminar a resistência, mas fazer com que ele pagasse por sua ousadia em expô-los ao mundo. Antes de se lançar em seu ataque final, Gabriel e a equipe tiveram que se infiltrar na área altamente vigiada. O quartel-general da Ordem ficava em um complexo industrial isolado, rodeado por uma vasta área de segurança. Eles tinham um horário restrito para agir, um pequeno intervalo durante a troca de turnos de segurança. Luísa, com sua agilidade e experiência, foi a primeira a se infiltrar. Usando um uniforme roubado de um dos membros da Ordem, ela entrou no complexo com facilidade, guiando Gabriel e Sérgio por túneis subterrâneos que levavam diretamente ao coração do inimigo. O grupo avançava, com cada passo dado com a máxima cautela, sabendo que qualquer erro poderia significar a morte. Estamos perto, sussurrou Luísa, já conhecendo o caminho como a palma de sua mão. Gabriel olhou para ela e sorriu, mas o sorriso logo desapareceu ao ver os rostos tensos de todos ao seu redor. A cada movimento, a pressão aumentava. Quando chegaram à sala de controle, uma grande porta de aço separava de seu objetivo. Era ali que estavam os arquivos, os servidores e os documentos que poderiam destruir a Ordem de uma vez por todas. Vamos precisar de explosivos, disse Sérgio, olhando para a porta reforçada. Com mãos firmes, Gabriel e a equipe colocaram os explosivos e se retiraram para uma posição segura. Após a contagem regressiva, a explosão ecoou pelo complexo, fazendo as paredes tremerem. Eles entraram apressadamente na sala e começaram a vasculhar os computadores e documentos. Enquanto Gabriel acessava um dos sistemas principais, ele parou, a expressão em seu rosto se transformando em algo entre choque e incredulidade. Ele olhou para Luísa e Sérgio, que estavam ao seu lado. Isso não faz sentido, ele disse, com a voz trêmula. Sérgio se aproximou e olhou na tela, a preocupação crescendo em seu peito. O que está acontecendo, Gabriel? Gabriel apontou para a tela. Eles estavam nos observando. Tudo o que fizemos, cada passo, cada movimento. Não só a resistência. Eles sabiam de tudo, até dos nossos aliados. A revelação foi um golpe devastador. A Ordem tinha espiões infiltrados em todos os cantos, não apenas da resistência, mas também dos grupos que Gabriel acreditava ser confiáveis. Tudo o que fizeram foi em vão? Será que estavam sendo manipulados por alguém dentro de sua própria aliança? Luísa deu um passo atrás, seu coração batendo acelerado. Não pode ser. Quem mais está com eles? Gabriel apertou os dentes. Ele não queria acreditar, mas os dados eram claros. Alguém que ele confiava, alguém do interior de sua própria organização estava colaborando com a Ordem. Temos que encontrar quem é, disse Gabriel, a raiva crescendo em sua voz. Enquanto o grupo tentava digerir a revelação, uma voz conhecida ecoou pelo sistema de comunicação. Era uma voz fria e calculista. Gabriel, Luísa, Sérgio. Como estão? A voz de Daniel, o homem que havia trazido as informações cruciais sobre a Operação Renascimento, preencheu os fones de ouvido. Gabriel olhou para os outros, seu rosto pálido. Daniel, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para os outros. Está tudo bem? Perguntou Daniel, como se nada tivesse acontecido. Sérgio, então, olhou para Gabriel, percebendo a gravidade da situação. Ele é o traidor, não é? Sérgio perguntou, sem desviar os olhos de Gabriel. Gabriel não respondeu imediatamente. Ele olhou para o rosto de Luísa, vendo a dor e a incredulidade em seus olhos. Não pode ser. Daniel sempre esteve conosco. Ele nos ajudou. Luísa disse, tentando encontrar uma explicação. Gabriel se levantou e ativou o microfone, respondendo com firmeza. Onde você está, Daniel? Estamos indo para lá agora. Daniel deu uma pausa, sua voz agora carregada com uma calma ameaçadora. Eu estou exatamente onde sempre estive, Gabriel. Do lado certo da história. Mas, como pode ver, suas pequenas vitórias foram em vão. Não há mais resistência. A Ordem está em controle, e você,
meu amigo, está prestes a pagar por tudo o que fez. A sala de controle foi invadida por uma sirene estridente. O alarme soava, alertando os soldados da ordem para a invasão. Gabriel sentiu o peso de cada palavra de Daniel como uma lâmina afiada. Não podemos ficar aqui. Vamos! Gritou Gabriel, apontando para a saída. Mas antes que pudessem sair, a porta se abriu violentamente. Uma equipe de soldados da ordem entrou na sala, armados até os dentes. A resistência estava cercada. A luta que se seguiu foi feroz e desesperadora. Gabriel, Luísa e Sérgio estavam fora de opções. A resistência não poderia ser destruída de forma tão simples. Cada um deles deu tudo o que tinha, lutando com uma determinação que só pode vir de um propósito maior. Sérgio e Gabriel enfrentavam os soldados em um confronto corpo a corpo, enquanto Luísa tentava desarmar o sistema de segurança para impedir que a sala de controle fosse destruída pelos ataques. Eles sabiam que, sem o controle do sistema, a batalha estava perdida. Luísa olhou para Gabriel, que estava em meio ao combate. Não podemos deixar que isso acabe assim, gritou ela. Gabriel, vendo a fúria em seus olhos, deu um sorriso cansado. Não vai acabar assim, porque a verdade está do nosso lado. Com um movimento rápido, Gabriel correu até o terminal de controle. Usando o que restava de sua força, conseguiu acessar o sistema novamente. Mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, o som de um tiro cortou o ar. O corpo de Gabriel caiu ao chão, mas não por um erro. Ele havia feito o que ninguém mais conseguiu fazer. A última parte do sistema foi desativada, e a Ordem perdeu o controle de seus dados e operações. No mesmo momento, uma onda de hackers e grupos aliados à resistência atacaram os servidores da Ordem ao redor do mundo. Sérgio e Luísa correram até Gabriel, tentando ajudá-lo, mas ele estava gravemente ferido. Gabriel, não! Luísa sussurrou, segurando sua mão. Ele olhou para ela, com um sorriso fraco. A verdade está com vocês agora. Não deixem a luta acabar. E com isso, Gabriel fechou os olhos, deixando um legado de coragem, esperança e a verdade que jamais seria apagada. Com a morte de Gabriel, a resistência tomou um novo rumo. Mesmo com a perda de seu líder, a ordem estava enfraquecida. O mundo sabia da verdade. E com isso, a liberdade começava a se reerguer das cinzas. O legado de Gabriel, Luísa e Sérgio perdurou, lembrando a todos que, às vezes, os maiores sacrifícios são necessários para trazer a verdade à tona. A luta estava longe de ser vencida, mas agora, as sementes de uma nova era estavam plantadas. E, enquanto o mundo começava a se reconstruir, o nome de Gabriel se tornava um símbolo eterno de resistência contra o poder, a opressão e a mentira. Fim.